Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DEAN Talks Podcast. E hoje eu tô aqui com o Dr. Rizieri, um amigo que vamos falar aqui sobre gestão, mentoria, sobre o processo aqui que ele vem desenvolvendo aqui na nossa região. Rizieri, seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença e seja bem-vindo ao DEAN Talks Podcast. Dean, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, falar de uma coisa que eu sou apaixonado. Às vezes as pessoas me enxergam muito como médico, mas adoro gestão. Para mim, um desafio é o teu trabalho, né? É uma missão aí. E eu sou fã do seu trabalho e queria te agradecer por esse convite, por esse espaço. Que isso, eu que agradeço o seu tempo. E, Rizieri, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, da tua formação profissional, quanto tempo que você já tem aí de mercado, para os ouvintes aqui que estão acompanhando a gente. Então, eu sou natural do interior de São Paulo, sou de Taubaté, uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes. Saí dessa cidade aos 17 anos de idade para fazer faculdade no interior do Rio de Janeiro, fiz Volta Redonda e depois para São Paulo para fazer a residência e as especializações. Durante a residência, durante até a faculdade, uma pessoa me deu um livro no segundo ano da faculdade que foi o Bom e Velho Pai Rico, Pai Pobre. Que legal. Cara, eu li em uma noite... Uma final de tarde, uma noite e uma manhã. Nossa, cara. Cara, aquele livro conectou de uma maneira que eu uso em sites até hoje, assim, para mim. Eu falei, quem tem medo do sucesso, quem tem medo do fracasso nunca atinge o sucesso. E o outro, você fala assim que você vai quebrar, mas que quebre antes dos 40, para você ter tempo de se reerguer. Mas só não quebra quem não faz nada. O mundo tem pessoas que trabalham e outras que geram empregos. Então... Ele falava um conceito muito grande de ativo e passivo, que hoje eu vivo isso na minha vida. Eu olho para coisas que eu faço e falo assim, não vou ter isso, porque isso não. E, enfim, tento colocar em casa de ferreiro espeto de ferro. Então, assim, tento gerenciar a minha vida. E durante essa parte, uma formação altamente técnica, ninguém te explica sobre o mercado de trabalho. E em São Paulo, olhando assim, eu falei, cara... aqui você vai ser rabo de baleia, né? Então eu falei, espaço aqui em São Paulo é muito difícil, porque você, naquela época não existia rede social, a chance de alguém acontecer assim, porque era bom, era muito baixa. Quem acontecia era o filho de alguém, a pessoa que já tinha um sobrenome, aquele que herdava a herança do nome do pai. E existiam ilhas de pessoas que atingiam o sucesso, mas eram pessoas que estavam à margem ali das grandes outras pessoas que, às vezes, eles estavam no operacional, mas não tinham fama. Daí um diretor de hospital vinha e mudava. E o modelo de saúde no Brasil veio mudando, né? Então, só para te falar quantos anos, eu estou quase 20 anos no mercado de saúde trabalhando como médico e eu observei várias mudanças do mercado. Eu falei, vou fazer administração hospitalar. Aí comecei a fazer administração hospitalar, só que eu trabalhava na área de hemodinâmica. Isso em São Paulo ainda? São Paulo. Fui fazer para São Camilo, que era uma boa pós-graduação. E foi quando eu trabalhava para uma empresa que prestava consultoria em hemodinâmica, que é uma especialidade da cardiologia. Eles assumiram em Manaus o serviço em abril. E daí, em setembro, eles falaram assim, Rizieri, você não tem interesse de ir lá, porque a gente vê que você tem um perfil, de repente... Eu falei, preciso ir lá conhecer. Cheguei em Manaus, né? Fui recebido pelo bafo amazonense de setembro. Se apaixonou pela cidade. Calorzão, assim, a hora que eu abri, vim de terno, né? Você sai de São Paulo no frio, né? Friozinho, terno, abri, veio aquilo, eu falei, caramba, meu. Eu falei, é quente aqui. Então, e olhamos ali, enxerguei a cidade, eu falei, cara, minha cidade na beira da rodovia Presidente Dutra. E não tem o desenvolvimento que Manaus tem, que é uma ilha. Imagina o seguinte, eu imagino Manaus como Fernando de Noronha. Assim, você está pousando numa cidade cercada e a cidade cresce, impressionante. Sim. Eu vou completar eu tenho quase 15 anos de Manaus. É uma outra cidade de quando eu cheguei. Sim. Então, às vezes as pessoas, você vem em Manaus pelo exército? Não, eu vim para cá por conta de oportunidade. Olhei a cidade, enxerguei a oportunidade, falei... Decidi minha vida em São Paulo em 10 dias. Em 10 dias, eu vim, fui embora, em 14 dias eu estava voltando. Olha só, com as malas. Que legal, com as malas, cara. Então, esse é um resumo breve da história. Então, aqui estou. Sim. Daí, nesse período, eu fiz
Eu fiz outras formações, fiz formação em gestão de negócio, executivo em saúde, e diversas formações em marketing de conteúdo, marketing estratégico, e potencializou outros negócios, digamos assim, outras oportunidades de negócio para mim. Entendi. Pô, legal, Rizieri. Rizieri, antes da gente chegar nesse novo modelo de negócio aí que você desenvolveu e criou com toda a experiência que você teve no mercado, hoje você também é pai, tem 2 filhos, não é isso? Conta um pouquinho do Rizieri família aí pra gente. Esse é o maior desafio, porque se você for conversar com um médico, ele tem um padrão. Ele sempre vai falar para você uma coisa: eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Não tenho tempo. Então, a dor do profissional liberal que presta serviço, e entenda o seguinte, ele confunde ser um empresário com ser um autônomo, né? O autônomo, ele vende o tempo dele para ele mesmo. Quando você é um empregado CLT, você vende o teu tempo para alguém. Perfeito, uma empresa. O autônomo, ele vende o tempo dele, mas ele acha que eu tenho um consultório, eu sou dono, eu sou um empresário. Não, você é um autônomo. Se você não estiver lá, o teu negócio não funciona. Então, o desafio é você conseguir reduzir teu tempo de trabalho sem impactar a tua receita, para você ter mais tempo com a família. Então, você começa a mensurar o que é mais importante para você. Você faz tua lista de prioridades. Você tem que tomar cuidado que naquele quadrante de Eisenhower, que é a gestão de tempo, você tem lá o urgente e importante, que é aquela vida de bombeiro, você sempre está apagando incêndio. Claro. Daí você tem o importante, não urgente, que é a primeira coisa que você corta, que é a tua família, teu cuidado com a saúde, teu cuidado pessoal. Né? E daí você tem o urgente não importante. Sabe aquela ligação do telemarketing? Que você, desculpa um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui. E daí não é nada. E tem o nem importante nem urgente, que você gosta de se premiar com isso. Que são os happy hours, aquelas coisas que às vezes não vão te gerar, mas faz parte da vida. O segredo é você manter o equilíbrio, né? Não tem como você ter negócios, ter uma vida muito movimentada, digamos assim, sem ter urgentes importantes para resolver. Tem que tentar minimizar, mas faz parte do desenvolvimento, né? Então, é isso, é o desafio. Então, hoje, você só consegue descobrir, na minha opinião, lógico, o que é amor incondicional o dia que você segura um filho no colo. Então, as pessoas vão falar para você qualquer coisa, mas o dia que você segurar teu filho no colo, você vai entender o verdadeiro conceito do amor, tipo o segurança do presidente, sabe? Levar um tiro por alguém. Sim. Pois é, para mim é o que define os meus filhos, assim, eles são o meu tudo. Tudo que eu faço por eles. Mas me incomoda algumas coisas. Estava viajando agora e daí tem uma pessoa que fala aí nas redes sociais, ele tem uma metodologia de gestão de empresas. Ele falou assim: a maioria das pessoas que são atarefadas demais falam que fazem tudo isso por conta da família. Mas o contraponto é que quem menos tem ele é a família, porque ele está atarefado com coisas. Então, muitas vezes é uma desculpa para a falta de organização e para a falta de tempo. E daí você tem que começar a refletir. Será que é a família que é o teu ponto principal? Ou você... Então, organiza o teu processo. Né? Então, o desafio é esse. Hoje, eu estou neste momento, assim, tentando organizar muito os meus processos, tentando escolher o que vai ser mais importante para mim nos próximos 10, 15, 20 anos, no sentido de que tem coisas que eu vou deixar de fazer. E daí dói. Porque escolher não é eu vou para esse lado, é você saber que você não vai mais para aquele. Então, deixar de fazer uma coisa talvez seja uma das missões mais difíceis que a gente tem. Cara, eu posso fazer tudo? Pode. Mas se você fizer isso, vai consumir tanto teu tempo que, de repente, não seja tão interessante. É a hora que você aplica teorias do mercado, lei de Pareto. O que eu faço 20% de esforço me dá 80% de resultado? Isso é impressionante. Isso acontece em todos os modelos de negócio. Cara, eu não sei o que é, mas funciona. Né? Porque o que acontece? Você é apaixonada por coisas que te dão muito trabalho, consome muitas horas e às vezes te dá um resultado no final muito bacana. Mas se você contabilizar pelo grau de estresse, ausência da família, grau de conflito e energia, porque assim, não é só tempo. Às vezes você vai num negócio que você sai de lá exausto, mente cansada. Você chega em casa, você não tem como dar atenção, às vezes, para a tua família. Você não quer dar atenção. Daí você fica lá, limitado mentalmente, pensando naquele negócio, levando o WhatsApp para casa. Então, assim, é desafio, né? Você escolher, não vou fazer isso. Pô, mas eu fiz formação para isso, cara. Eu fiz 12 anos de formação para isso, eu vou deixar de fazer isso?
Vai. Por quê? Porque você tem outras coisas, entende? Que você pode se apaixonar. Você é apaixonado pela tua família, você é apaixonado por uma vida bacana, tipo, no sentido de você acordar de manhã e tá, legal, o que a gente vai fazer hoje e tal, Sim. entende? Assim, é que você tem referência, né? Claro. Você lembra teu pai trabalhando até os 60, 70, 80 anos, todo mundo falando que você tem que trabalhar, meu filho, temos mesmo, cara. Mas não precisa trabalhar com tanta intensidade. Você viaja para fora do país, você não vê alguém trabalhando que nem louco, que nem o brasileiro. É lógico que tem várias circunstâncias. Muitas vezes lá fora você não precisa ter um custo adicional por segurança, um custo adicional por saúde. Você não precisa pensar numa previdência gigantesca, porque desde pequeno você entende que você tem que guardar um dinheiro. Então você tem um planejamento familiar. Você cuida do teu filho até os 18 anos, que ele tem que estudar ou trabalhar, e isso é normal. Né? Você não está tirando teu filho de casa. Ele já entende que com 18 ele vai ter que ter uma fonte de renda. Sim. Ou ele vai estudar, fazer faculdade, ou ele vai sair de casa para trabalhar em algum lugar. Se ele ficar em casa, vai contribuir. Então, assim, é muito, muito interessante isso, porque a gente vê muitas vezes notícias falando só do resultado final, né? Esquece que existe toda uma cultura, né? Exatamente. Tem um livro muito bacana, cara, que são Os Axiomas de Zurique. Pô, eu adoro esse livro, cara. Esse aí. Inclusive, quando eu entrei no mercado financeiro, para trabalhar como profissional, né, na verdade, para estudar um pouco mais, esse foi um dos livros que, cara, virou assim livro de cabeceira durante algumas vezes, porque eu não li só, ele é pequeno, fininho, né? Eu fui lendo várias vezes e aprendendo ali os conceitos, as regras, os insights, né? Eu falei, cara, fenomenal. E aquilo que tu disse, Zé, tu leu o Pai Rico, o Pai Pobre lá que tu aplica até hoje, é a mesma coisa. Diariamente, os axiomas de Zurique acontecem com a gente, cara. E é muito bacana. E teve um outro também, comentou ali dos livros, que foi até o que me chamou a atenção para o mundo dos negócios, para o mundo do mercado financeiro, que é Os Segredos da Mente Milionária, né? Esse livro também foi o que mudou o mindset, na verdade. Foi, cara, qual é o desafio da mudança, da gente mudar, virar a chave, vindo aqui de uma família simples, humilde, o que eu posso aprender com isso aqui e adotar na minha vida, né? Então, esse livro mudou. Eu dou a dica aí para quem quiser também acompanhar. É um livro antigo, mas vale muito a pena. É antigo porque a gente está falando aí de 15 anos, eu acho, mais ou menos, esse livro, né? Mas ajuda muito. Eu falo, às vezes as pessoas têm relutância em ler o livro pelo título, que deveria até ser mindset, né? Tipo, é muito louco. Porque não tem nada a ver com dinheiro, né? Sim. Tem a ver com mentalidade e cultura. Exatamente. Então a gente vive, às vezes, numa sociedade que o cara que teve um pouco de sucesso por trabalho, ele é um opressor, porque ele se aproveitou. Ele não gerou renda, ele não gerou emprego, não pagou imposto, não movimentou a economia. E essas pessoas que ele gerou uma certa receita vão consumir também no mercado, que vão movimentar mais a economia. A gente vem de um conceito que, às vezes, o Estado ele é deficiente em investimento de infraestrutura. Eu lembro a crise de 2008 americana. Sim. Tive a oportunidade de ir para lá, acho que uma das primeiras vezes, cara, era um verdadeiro canteiro de obras na cidade. A cidade em plena recessão, não tinha mas estava gerando emprego, cara. Gerando emprego na construção ali, nas obras de infraestrutura, a reforma de downtown, tudo isso movimentando, gerando emprego para ter consumo, porque uma bola de neve, né? Você fecha um setor da economia, o outro é afetado direto ou indiretamente, né? E hoje em dia os ciclos são assim mesmo, né? O exemplo é atual, agora o que está acontecendo aí com essa recessão no mundo inteiro, impactando aí o mercado financeiro, impactando aqui a gente. A pandemia também atrapalhou muito, né? Mas a gente vai falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouco, Ezieri. Antes disso, cara, você me falou aqui que na faculdade você não viu temas de gestão, de empreendedorismo, né? Ou seja, a gente sai de uma faculdade sem saber o que fazer. Esse teu interesse, Rizieri, por trabalhar com gestão, aplicar isso, dentro do meio médico. São poucos os médicos que chegam nesse patamar de sair da curva e começar a pensar de forma diferente, né? Começou quando, Rizieri? Quando é que você instalou para esse mundo da gestão? Cara, eu digo assim para você, sabe aquela frase que você ouve sempre, você é a média das 5 pessoas que você convive? Sim. Então, assim, isso, cara, se você for avaliar isso, sempre é verdade. Né? Teu avô já falava assim, eu sou de uma cidade que tem muito ditado. Né? Interior de São Paulo, o povo gosta de falar muito. Meu avô sempre me falava uma coisa assim, meu filho,
Urubu não voa com Dorina nem cobra casa com jacaré, meu amigo. Você tá andando com alguém, no mínimo você vai levar a fama. Pode até não fazer, mas até explicar que focinho de porco não é tomada, vai tomar umas cacetadas. Pai, meu avô também dizia assim pra mim, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu falava, não, vovô, não. Mas enfim. E daí, assim, o que meu pai fez? Eu tinha um grande sonho, meu pai era metalúrgico da GM, tinha primeiro grau incompleto na época, e depois ele terminou o supletivo. Eu estava no colégio, ele estava terminando o ginásio. E daí ele falava, meu filho, eu queria fazer Senai. 7ª série, quem entrava no Senai ganhava um salário mínimo. Meu pai ganhava 2, ou seja, na 7ª série ia ganhar metade do que meu pai ganhava. Meu pai falou, não, você não vai. Aquela época, bom, você não vai lembrar, mas era uma época do plano cruzado, você era novo. É ainda, verdade. Então, o profissional mais reconhecido era o remarcador de preço no supermercado. Você tinha que fazer compra antes de ele vir remarcando, porque o preço de manhã estava um, à tarde já estava outro. Sim. Era louco, superinflação, zero cortando, era cruzado novo e papapá. E a gente vivia essa época quando criança ainda, mas senti isso, porque a gente tinha uma vida de muita escassez. Mas meu pai me pagava o melhor estudo da cidade. Ele falou, estudo ninguém te rouba, meu filho. Casa, você perde. Carro, você perde. E eu lembro que meu pai, por trabalhar numa empresa, ele conseguia tirar o carro muito mais barato. E vinha descontado em folha. E a gente podia ter... Nosso carro era um 147, né? O 147. Chovia, acho que molhava mais do lado de fora do que do lado de dentro. Mas lá mais do lado de dentro do que do lado de fora. Mas eu estudava com gente, cara, que era diferente. E pessoas que davam valor porque você era. Não pelo que você tinha. Um outro tempo, uma outra realidade. Eu não tinha nada para oferecer, a minha casa não tinha pintura na parede, eu não faço isso para... Cara, eu tinha vergonha, mas depois de um tempo eu entendi que os meus amigos não tinham vergonha de mim. A vergonha era toda minha. Meus amigos queriam estar comigo. Legal. E daí eu percebi, cara, eu falei, eu consigo fazer coisas. Então, e o conhecimento ele tem que fazer. Meu avô era contra eu fazer um colégio regular, que naquela época tinha muito colégio técnico. Você vai terminar o colégio sem nenhuma profissão. E se você não passar no vestibular? Eu não passei no primeiro ano do vestibular. Nossa, meu avô tá vendo aí? Vai trabalhar com o quê? Eu falei, vou fazer cursinho. Vai estudar um ano de novo? Eu falei, vou. Entrei na faculdade mesmo assim com 17, porque eu terminei o colégio muito cedo. Mas fiz um ano de cursinho. E daí na faculdade, meu amigo, eu fazia milagres. Eu organizava o DA, fazia festa, era exame de piscina, corria para tudo quanto é lado para fazer qualquer coisinha que tirasse algum capital. E no segundo ano eu tive contato com esse livro e eu já era incomodado, já falava, pô, o que acontece no mercado de trabalho? Como é que eu vou trabalhar? Que emprego vai me dar? Daí teve um professor de infectologia que deu uma aula do quanto cobrar por uma consulta, do quanto cobrar se for fazer uma consulta domiciliar, o mesmo preço de uma consulta presencial, tal. Mas ninguém falava de modelo de negócio. E fui aprender na marra. E o primeiro emprego de um médico é plantão. Plantão. E daí o que eu fiz? Cara, eu tenho um custo de vida barato. Sempre tive. Não vou mudar meu custo de vida, eu vou investir. Daí eu comprava o plantão para mim. Esse plantão é para pagar a parcela de um apartamento. Eu falei, todo ano eu vou comprar um apartamento. Em 10 anos eu vou ter 10 apartamentos. Baixo custo, né? Lógico. Porque eu só trabalhava, cara. Trabalhava e estudava, fazendo residência e trabalhava final de semana. Fazia residência dando plantão. Ajustei meu custo de vida, tinha ali, e comprei um Corsinho usado, 2 portas, flecha de prata, hoje, velho de guerra. E comecei a fazer isso. E daí fui buscando mais conhecimento, mais digamos, oportunidade. E daí foi quando eu tive a oportunidade de ir para um lugar fazer hemodinâmica. E daí conheci um chefe, Hélio Castelo, e é um cara inspirador, cara. Você olhar, putz, esse cara é diferente. É um cara que fala de gestão, que fala de economia, é um médico. E daí eu falei assim, não, eu quero buscar mais conhecimento. Daí comecei, aos finais de semana que eu tinha para trabalhar, eu tirava porque a pós era uma vez por mês. Então, um final de semana, eu sacrificava aquela receita que eu teria, que me bancava, porque durante a semana eu não ganhava nada, era uma formação. Só residência. E a hemodinâmica nem era residência, era uma pós mesmo, assim. Então, você não tinha uma bolsa para ser um residente. Você tinha um dia de folga para dar um plantão. Então, eu tirava um plantão, na verdade, tirava 2 plantões e meio de um final de semana, que, putz, para um colega médico que está assistindo, né?
eu comecei a viver com 3 finais de semana trabalhando. E daí, meu amigo, eu comecei a fazer a administração hospitalar. E daí, ali foi o começo da história de buscar conhecimento. Perfeito. Só que daí, assim, a faculdade da vida, ela custa caro, porque você começa, sai, porque aí você cresce ouvindo assim. O brasileiro é empreendedor. O brasileiro é empreendedor nato. Ou seja, você tem muita gente com iniciativa sem conhecimento. E daí é o risco, porque é a maneira mais complicada de se aprender. É o custo, né? Mas é um desafio. Você vai aprendendo, vai amadurecendo com a ideia. O custo do amadurecimento que é o desafio. É verdade. E Rizieri, hoje você tem um podcast de gestão, né? Você tem um canal de gestão aí com milhares de seguidores no TikTok. Eu já vi lá que você é sensação aí no TikTok. Conta pra gente, cara, como é que tu chegou nesse mundo digital? Como é que tu resolveu empreender nisso? Sempre foi antenado nas tendências? Como é que é? Então, eu sempre fui um incomodado. Tem muitas vezes, se você for conversar com alguns colegas médicos, assim, que às vezes falam, o mercado está complicado, tem muita gente. Tem muita gente, está complicado. Eu falei, mas, assim, o que será que a gente pode fazer? Vamos pensar numa solução. E eu, travado, tímido pra caramba, eu tenho muitas dificuldades de comunicação, assim, de acionar. Parece não ser, né? Não acredito nisso, não. Sério, eu sou um cara meio travado, assim, eu sou bem na minha, assim. A chance de eu abordar alguém para puxar um assunto remoto. Se conversar comigo, a gente vai conversar. Tipo, assuntos como esse aqui, a gente pode virar a noite falando aqui, que vai fluir, mas a chance de eu me acionar alguém para conversar é muito baixa. Aí, na época, uma pessoa falou assim, você tem que abrir um Instagram. Eu falei, não gosto desse negócio. Isso não é para mim, não. Eu falei, não, você tem que abrir. Eu falei, não vou abrir. Daí ela falou assim, já abri. Esse daqui é a senha, teu usuário, abri para você. Eu falei, poxa, não. Mas já tinha Facebook, essas coisas, Rizieri? Eu tinha, mas tudo pessoal, né? Não fazia nada profissional. Daí o Instagram eu comecei a fazer uns posts. E um post aqui, um post ali. Daí o Instagram lançou vídeos. Eu falei, tem que gravar vídeo. Eu falei, nem a pau. Vou fazer nem a pau. Se você não gosto nem de falar direito. Se for ver meu canal, Dr. Rizieri Gomes, lá no YouTube, ver os primeiros, nossa, o vídeo é assim, eu tremendo, falando. Então, às vezes as pessoas param e falam, isso não é para mim. É para qualquer pessoa. Mas, assim, depois de um tempo eu entendi para quem que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Qual que era o propósito de eu estar lá. Então, meu Instagram hoje, ele é um trabalho para mim. Um trabalho onde eu me dou para pessoas que não me conhecem, não têm acesso a mim. Eu tento explicar, conscientizar. E qual que é o valor que eu tento gerar? Como a pessoa pode se prevenir? Como ela pode se cuidar para precisar menos de remédio, para precisar menos de médico emergencial, para cuidar mais do preventivo. Os conselhos de mãe, tipo, prevenir é melhor do que remediar, comer direitinho, ser ativo, entende? Porque, como eu disse, em casa de ferreiro, espeto de pau. Já pesei 128 quilos, hoje eu fico entre 88 e 86, com mudança de estilo de vida. Tem uma paciente que entrou no meu consultório quando eu cheguei em Manaus, e depois ela voltou, tipo, 8, 9 anos depois. Ô, louco, doutor, fez bariátrica. Não, as pessoas costumam ver o final, esquece da trajetória. E daí eu comecei a fazer. Rizieri, eu nem consigo te imaginar com 128 quilos. Cara, era bem gostoso. Gordinho, bochechudo. Rapaz, então, eu fico me olhando com 115 quando eu tava na época. E eu me olho hoje e eu falo, cara, eu não acredito que eu deixei isso acontecer. Eu fico A gente de fora vai olhar depois, né? Eu falo, como é que eu cheguei nisso, cara? Enquanto me falando, eu não consigo nem imaginar. Eu fico assim, eu tô numa semana, nos últimos 10 dias eu tô reflexivo do ponto de vista com raiva, assim, de mim. Porque eu tô 10 dias sem correr por dor nas costas e no joelho por conta do estrago cometido de quando eu tinha muito peso. Daí eu fico assim, pô, cara, como é que pode, né, cara? A gente... Porque as pessoas estão falando, eu sei dos desejos, eu sei da dificuldade, eu sei de tudo, cara, que você passa. E eu passo todos os dias. Eu tenho vontade de comer um monte de coisa que eu não devo. E de vez em quando eu como coisa que eu não devo. Entende? Mas eu falo para você não comer. Mas 95% hoje do que eu como são coisas que eu deveria comer, mas sempre deveria ter comido. Sim. E não feito a ingesta de outras coisas que eu fiz. Mas paciência, como eu disse, o preço do aprendizado com a vida é muito mais caro do que você
ter auxílio logo desde o início. Então, como eu comecei a fazer isso pessoalmente, e daí fui fazer com pequenos, digamos assim, vamos colocar como pequenos desafios que eu tive na vida, eu falei, cara, eu tenho que me capacitar. Daí fui fazer uma pós em gestão em negócios, e aquilo foi transformador até para a minha vida pessoal. Depois fiz gestão como executivo de saúde, com foco em saúde. Gestão executiva com foco em saúde. Eu falei, isso o Instagram já... E eu já estava rodando no Instagram, mas me potencializou ainda mais. Daí eu falei assim, caramba, eu tenho um propósito. E a gente montou uma clínica do zero e a gente nunca... Às vezes os colegas... Eu quero montar meu consultório. Porra, monta, cara. Monta. Mas por que, Rizério? Você está com o cara na clínica, você quer aquele monte... Eu quero. O nível da saúde só melhora com concorrência. Quando você é o topo, como é que você cresce? Você não tem referência. Então, assim, monta o seu negócio, monta. Se chegar algum cliente seu aqui, ninguém vai pegar de você, a gente vai dar o contato do teu consultório. Isso que a gente sempre foi. Por quê? Porque é o que a gente gostaria que fizesse conosco. Esse pensamento muda o mundo. Se eu fizer com as pessoas o que eu gostaria que elas fizessem comigo, pronto, isso muda o mundo. Não é difícil, mas é um exercício, porque você toma socos no queixo da vida e daí você cria uma barreira entre você e o mundo real ali do dia a dia, que você fala, não vou mais, não vou ter mais acesso. Confesso que até hoje eu sou um pouco assim, eu trabalho para minimizar, mas os tombos que eu levei faz com que eu evite alguns buracos. Cara, aprendeu, né? Aprendi, da pior maneira. Mas, assim, o maior aprendizado. A pior maneira é o maior aprendizado. E daí foi quando eu falei assim, vamos criar um canal. Eu tenho um conhecimento de gestão, faço muito estudo em marketing digital. Será que a gente não consegue ajudar colegas a se potencializarem? E não necessariamente médicos, profissionais liberais. Tipo, um dia eu prestei consultoria com um contador e daí ele, influencia a família dele. Entende? O filho estava querendo fazer uma coisa, montei um vídeo... E ele, o teu vídeo fez meu filho mudar de carreira. Eu falei, legal, então assim, você consegue impactar, porque estratégia de conteúdo, ela te leva para onde você quiser. Desde que você tenha clareza, propósito e você viva aquilo que você quer. Perfeito. Eu realmente acredito, você fala de investimento. Bombou, há uns 2 anos atrás, eu acho, o Thiago Negro falando de investimento. E daí lá o problema da casa dele, lá um negócio estranho. Daí o jovem milionário que fala sobre investir e tem um problema de dívida da casa. Eu falei assim, mas por quê? Ninguém cria. Muita gente consome. Mas bate o pau em quem cria. Tá tudo bem. Você vai se incomodar com a crítica ou vai aproveitar a crítica? Esse cara me criticou. Acho que ele tem razão, vou melhorar no próximo. Sem dúvida. Entende? Então, assim, você tem um aprendizado e a hora que você tem clareza do que você faz, eu falei, eu vou fazer. É muito legal isso, cara. E eu te acompanho, assim, eu vejo o teu trabalho, vejo teus conteúdos, acho excelente, apesar de você falar muita coisa ali pro meio médico, que é a tua área, mas... eu pego vários insights e adoto na minha vida, eu adoto também no meu negócio, né? A questão da mudança de estilo de vida, que eu vejo sempre você falar lá. Eu falei, cara, eu fiz isso comigo. Eu também, como eu disse, tava lá obesidade nível 2. Falei, cara, eu não vou durar mais 10 anos. Na minha cabeça era isso. 10 anos eu ia morrer, ia estar com todos os índices alterados e tal. Falei, não, preciso cuidar. E... mudar, né, o estilo de vida também me despertou para vários outros segmentos, por exemplo, para o mundo digital também, por isso que a gente está aqui. Eu, assim como você, também tinha muita dificuldade de falar. Na verdade, eu não queria aparecer. Essa era a realidade. Eu não queria falar da minha vida pessoal, eu não queria falar da minha família, eu não queria mostrar nada do meu dia a dia. Até às vezes quando eu ia treinar, mesmo se preparando lá para fazer o Iron lá, o 70.3, eu não queria postar, não queria mostrar, né? Eu falei, não, o pessoal vai ficar vendo o que eu tô fazendo, ficar me olhando e tal. E aí, de uma hora para outra, o nosso amigo Jeff, Jeff, um abraço para você, começou, velhinho, você tem que aparecer, você tem que fazer, você tem que falar e tal. E aí, assim, também um desafio para mim. Apesar de ter dado muitas palestras, cursos e tal, eu sempre tive essa dificuldade também de conseguir fazer essa conexão, né, esse trabalho, e a gente está aprendendo junto, né? Para mim, estar aqui com você também é um aprendizado, Rizério.
O que acontece muitas vezes, Diana, por que você tem dificuldade? Na verdade, você não tem dificuldade. Você tem crença limitante. Você tem medo do que as pessoas vão falar da tua vida. E daí você se preocupa tanto com o que vão falar dos outros, e porque você leva teu Instagram como algo muito particular. Então, tudo bem, se é particular, não exponha para ninguém. Então, assim, minha vida tá no Instagram? Não. Quem me segue conhece pedaço da minha vida, sabe que eu tenho 2 filhos, que eu amo minha família, que eu sou casado, que eu tenho uma esposa, e que eu tenho um negócio, que eu tenho uma clínica, que eu falo de gestão, mas que eu dou muita dica de saúde, porque 95% a 97% é eu falando para vocês cuidar. 2%, 3% é eu falando para você, olha, eu sou de carne e osso, eu tenho filho. Então, assim, humanizar não é você postar uma foto do tapa-água. Você pode fazer isso, não tem certo e errado. Mas humanizar é você mostrar para a pessoa, às vezes, um bastidor do teu trabalho. Eu vou fazer um procedimento, eu consigo mostrar como é que é o procedimento para fazer. Eu aproveito minha humanização, dizendo que eu estou dentro do centro cirúrgico, e mostro para as pessoas que não é algo absurdo fazer um cateterismo que tem todo mundo morre de medo. Eu consigo mostrar que eu brinco com os meus filhos, porque faz parte de uma vida saudável você ter um tempo para a família. Então, você consegue pontuar isso. Eu não preciso postar meu prato de comida, mas se eu achar que vale a pena, que eu vou conseguir impactar a vida de outras pessoas, ok. Então, minha esposa tem um canal de viagem, que é o Saiu do Papel Viagem. Ela posta a viagem inteira, no intuito de incentivar as pessoas, mostrar como não é difícil. Às vezes você sai um pouquinho da zona de conforto, a gente passa por dificuldades. Sim. Fomos lá na Disney, tomamos um banho de chuva. Ela fala, mostra a verdade, hein, filho? Vai ficar mostrando só o glamour? Mostra a gente todo molhado aqui. Meu filho pé da vida mais novo porque tinha se molhado. Então, assim... Qual é o canal, Rizério? Eu não conheço. Saiu do Papel Viagem. Saiu do Papel Viagem. Segue aí, pessoal. É muito legal. Por quê? Porque você tem momentos de equilíbrio ali. E o canal dela é completamente diferente do meu. Ele tem um crescimento orgânico maluco, um engajamento show. Por quê? Porque ele inspira você a viajar. Quem que não gosta de viajar? Agora o meu, tem lá um cara falando de comer direito, de infarto, de AVC. Daí fala assim, cateterismo. Tem que correr, tem que queimar caloria. Vai queimar caloria. Entendeu? Pô, cara é chato, né? Sim. Sábado, domingo, não tem engajamento, né, velho? Não tem. É verdade, olha. Não tem jeito. Sexta, assim, engaja até sexta de manhã. Sexta depois do almoço nem vem. Dia oficial eu mereço. Eu tô contigo, olha. Tá que nem o sextou lá, né, Rizério? Não tem condição, cara. E Rizério, e você também faz o trabalho lá do Gestão e Ponto, né, cara? Que é exatamente com essa tua finalidade de pegar essa tua experiência e ajudar outras pessoas também a fazer o que você vem fazendo, né? Conta pra gente aí desse projeto. Sim. O que acontece? Você está aqui e você deseja estar aqui. Então, entre a realidade e o desejo, existe um espaço que se chama fazer. E o fazer, cara, é o grande desafio. Por quê? Porque isso te incomoda. E do fazer, você pode desistir, perder, ter desvios de rota. E então, o que eu falei? A gente consegue potencializar esse cara em cima do desejo que ele tem. Mas é importante ele ter clareza do desejo, porque para ter clareza, para você ter uma vida excepcional, você não pode ser um cara normal. Você tem que fazer mais coisa que o cara normal. Você pode ficar sentado assistindo o cara excepcional e falar, pô, eu queria ser igual a esse cara. Tá, mas o que você está fazendo para ser igual a esse cara? Ah, não, eu só queria ser, mas deve ser muito difícil. Com certeza é difícil. Com certeza ele acordou mais cedo que você, foi dormir mais tarde que você, se envolveu mais com o processo. Ele não passou o dedo e nada contra, são escolhas da vida. Não é que todo mundo que precisa ser excepcional. Quem está tranquilo, ele não tem consciência de problema. Você vai na pirâmide de Maslow, tem gente que nem tem consciência que tem problema. E essa é a maioria da população. A maioria. Tem uma galera do meio que sabe que está com problema, mas ainda não está buscando a solução. Ele está incomodado, tá? Mas de repente esse cara se capta. Você tem um problema, por isso que você está incomodado. Acho que eu tenho. Será que tem solução? Daí ele já muda para o próximo nível da pirâmide. Vou buscar uma solução. Sim. Entendeu? E daí tem a galera que está buscando uma solução, mas ainda não entendeu. E tem a galera que já decidiu comprar a solução.
E é isso que acontece em qualquer segmento da tua vida, seja emagrecimento, seja família, religião, finança, negócio, em tudo isso. E na profissão médica ou no profissional liberal não é do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Peguei todo o meu conhecimento de gestão, todo o meu conhecimento de marketing estratégico, não é só empírico. As pessoas não veem... de experiência. As pessoas não veem a trajetória, elas veem o resultado final. E daí eu falei, eu consigo ajudar pessoas com resultado. E eventualmente falei, esse teu problema aqui, o fulano pode te ajudar. Porque isso aqui está deixando, tá sugando o teu tempo aqui, está gastando energia, tempo com isso, não está te dando resultado. Então, cara, tá com problema de finanças? Vai com o DEM resolve a tua vida. Né? Então, assim, é um exemplo de como você pode, porque às vezes você está tão bitolado com o que você recebe no final do mês, mas às custas de muito tempo, de muito estresse, esquece de enxergar soluções a médio e longo prazo. Então, o que a gente faz nessa mentoria é te potencializar com ferramentas, falando com experiência de quem já teve 3 clínicas, 2 em sociedade, de quem já abriu mercadinho, de quem abriu já uma empresa de manutenção predial, né? Então, assim, e de quem está no negócio hoje que não sócio junto com a esposa, não tem mais sócio, fora, de quem está na gestão de hospital há mais de 15 anos. Ou seja, eu tenho algum conhecimento que eu posso transferir para esse cara atingir de um ponto A a um ponto B, mas você não precisa... todo mundo vai falar assim, não é simples assim, você precisa demorar muito tempo. Não, você não precisa. Mas se você tiver objetivos, clareza de onde você quer ir, estar disposto a sair da zona de conforto para atingir, ter uma estratégia para isso e acreditar na tua estratégia, viver a sua estratégia, você consegue chegar lá. Mas a maioria das pessoas tentam 2 meses, não deu certo. Entende? Então, assim, nego que joga futebol entra na escolinha querendo ser o Neymar. E às vezes muita gente inteligente, né, Rizieri? Muita gente inteligente com QI elevadíssimo não consegue ter a performance de quem tu falou. Porque, agora puxar um pouquinho para o meu segmento, tá? Imagina o seguinte, formação altamente técnica. Técnico. E assim, a gente não estuda, ninguém se fala, gente, hoje nós vamos falar de saúde. Não, na faculdade você estuda doença. Você vai estudar um monte de doença para identificar a doença, para tratar o doente. No meu canal eu estou falando de saúde. É no contraponto para prevenção. Então, assim, é isso, é você conectar as pessoas com uma coisa, criar grau de consciência, saber que se ela não se cuidar, ela pode ter um problema, mas se ela fizer tudo direitinho, ela vai minimizar o risco de problemas. No Gestão em Ponto, a gente fala assim, dá para você fazer isso, faz isso, não tenha vergonha de ser o óbvio, fala o básico, cara. Pô, mas isso é tão ridículo para você. Entende? Para uma imensa maioria de pessoas que vão te ver, pode não ser. Entende? Então, assim, eu tenho um conteúdo viral no TikTok, mais de 2 milhões de views. Nossa. Qual que é o conteúdo? Excepcional? Não. Qual que é a pior? Pressão alta ou pressão baixa? Então, tudo bem, para um colega que mas isso é muito bobo. Mas você entendeu que a maioria das pessoas não sabem e não é bobeira. Às vezes as pessoas vivem com paradigmas a vida inteira por uma coisa que não é problema, mas alguém falou para ela que era pior, e não é. Então, assim, você pode ajudar as pessoas, o teu pior conteúdo. Quando você criar um negócio que ficou muito ruim, ajuda alguém. Pode não ajudar 20 mil pessoas, mas se ajudar 10, Sim. Você não cumpriu o propósito? Você não está aqui ensinando as pessoas a terem mais sucesso financeiro, Sim. Não está aqui as pessoas a equilibrarem as contas de casa, começar a fazer uma tabelinha do Excel, se pagar em primeiro lugar. Entendeu? Isso. É isso mesmo, é impactar de forma positiva, né, cara? E trazendo agora aqui pro meu lado, vamos falar um pouco aí de dinheiro, né? Pronto. De investimento, falar um pouco de finanças. Eu sei que você é um cara que tem bastante experiência aí de prática, né? Você vivencia isso, né, Rizieri? E como é que começou esse teu processo aí de carteira de investimento? Como você começou a se interessar pelo mercado financeiro? Obviamente, você já tem aí uma trajetória que você contou aqui, foi acumulando recursos devido ao seu resultado, seu trabalho, enfim, suas metas seriam alcançadas. E aí, poxa, Rizieri, hoje mais de 60% da população brasileira tem investimentos em poupança, né? E existe um mundo muito além disso, e eu falo bastante até no Instagram, no meu canal, aí no YouTube,
que existe um mundo onde a gente consegue ter uma rentabilidade melhor, trabalhar muito melhor o nosso capital, além da poupança, né? E quando é que tu startou para isso, Rizério? Bom, eu vim de uma família muito simples e que o paradigma era que o cartão de crédito é a pior coisa que existe no mundo. Por quê? Porque minha família gastava mais do que podia e daí vivia no rotativo. No interior de São Paulo, a gente tinha a Casa Pernambucanas, que era horror, cara. Ela começou com rotativa e, nossa, era um paninho, uma pecinha e tal. Minha mãe costurava, então, assim, a gente vivia no rotativo, que era uma taxa de juros absurda. Só que o meu baixo grau de cultura financeira foi... Mais uma vez, eu tô falando mexendo. Cara, vou deixar um código aqui do Pai Rico, Pai Pobre. Coloca lá, porque precisa Sim. então, assim, ali... QR Code. O QR Code aqui, coloca o QR Code. Então, assim, quando eu li esse livro, eu comecei a entender muita coisa. E eu aplico isso até hoje no meu dia a dia. Então, se você deixa teu dinheiro na poupança, pensa que o banco está te pagando 0,5% e emprestando teu dinheiro a 3%, 2%, 1,5%. Ou seja, é um dinheiro barato que o banco tu capta, porque é isso que ele faz com o teu dinheiro. Então, existem uma série de investimentos bons, seguros, mas que dificilmente o teu gerente de banco vai te oferecer. Lógico que o banco está mudando, porque ele vai te oferecer um plano de capitalização que vai te pagar 0,6%, 0,7%, que também é um péssimo investimento. Por quê? Porque ele vai te emprestar o dinheiro, vai pegar esse dinheiro seu barato e vai emprestar por uma taxa de juros que no mínimo é 2 a 3 vezes o valor que ele está pegando com você. Então é aquele momento assim, poxa, vou atrás de um cara de investimento, mas é muito caro. Lógico que não. Caro é você deixar o dinheiro lá desvalorizando, porque se você deixar 0,5% ao mês, em um ano ele vale menos do que ele valia, porque não paga nem a inflação. Então, se você tem R$200 na poupança, no ano que vem, esses R$200 você não vai comprar mais as coisas que você comprava R$200. Daí tudo bem, você ganhou 0,05% ao mês. Se você pegar todo o rendimento que a poupança dele for querer colocar, vamos colocar um exemplo, pauta quente, claro. Gasolina, R$200 de gasolina, você não vai conseguir colocar a mesma quantidade de litros que tinha. Então, assim, é isso. Por que a maioria das pessoas tem a poupança? Porque a gente vem lá daquela época, da poupança, é seguro. Cultural, né? Eu passei pelo rompimento disso, que eu passei pelo o plano Collor e tal. Então, muita gente que tinha dinheiro em banco ficou muito preocupada. Então, eu falei assim, o investimento imobiliário, eu peguei a bolha. Eu tinha muito imóvel em Taubaté, e ali na região, e eu fiquei com muito condomínio IPTU parado, né? Porque eu peguei aquela crise de 2011, que nos Estados Unidos estourou antes, aqui veio explodir depois, um monte de apartamentos que não rodavam e não conseguia nem alugar. Eu tinha sala comercial que não rodava. Eu falei assim, que dor. Daí eu comecei falei, tem que segurar, tem que estudar. Daí comecei a buscar conhecimento na educação financeira. Eu falei, putz, acho que eu vou virar broker. Daí eu falei assim, eu fui fazer curso e tal, porque eu sou o cara que faz curso. Eu falei, mas não, cara, esse não é meu business. Não. Eu falei, vamos... Daí eu comecei a abrir negócios, quebrando. Eu falei, hoje eu penso o seguinte, se eu for comprar um imóvel, ele tem que me dar de locação pelo menos 1% ao mês. Sim. E não existe imóvel que te dê isso. Né? E, além disso, o imóvel não te dá liquidez, mobilidade. Perfeito. Então, o investimento de 1% ao mês não é tão conservador, mas também não é tão absurdo. Existem possibilidades equilibradas que você consegue compor uma carteira adequada. Sem dúvida. E que você tenha esse rendimento aí 1% ao mês. E que daria aí próximo da inflação anual. Ou seja, já te empata. Você corrigiu pelo menos o seu capital ao longo do período, né? Falar para você que é um bom investimento financeiro, não é. Por quê? Porque, então, assim, o imóvel ele tem uma certa vantagem, mas você precisa comprar imóvel para ter o rendimento de imóvel? Não. Tem produto que você... que é os títulos de crédito, os debentures, os fundos imobiliários que você ganha, além de locação, a valorização do mercado. Então, assim, você pode investir em shopping, em construtora, o que você quiser. Ativos, galpões. Em tudo. E isentos de imposto de renda, Rizieri. Ainda tem esse detalhe. É líquido, o que veio ali para você, vem no bolso. O teu aluguel de imóvel ainda você vai pagar o imposto de renda. Então, assim, quando você começa a abrir esse leque, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Só que eu falei assim, eu tenho o meu plano de aposentadoria financeira. Legal.
Então, eu preciso ser mais arrojado agora, porque eu tenho um X de energia ainda. Não dá para ser arrojado com 60 anos de idade. Então, eu peguei e comecei a investir pesado em bolsa. E daí, peguei 2 consultorias de pessoas. E daí, eu passei pela pandemia, foi doloroso. Isso foi antes da pandemia, Rizieri? Comecei a investir antes da pandemia. Na pandemia, eu tive minha carteira reduziu, assim, em 12 horas, 40%. É isso. Talvez um pouco mais até. Mas eu fico imaginando, se eu tivesse R$1 milhão, e colocasse na Petrobras a 10,26, em 6 meses eu teria R$3 milhões. Que ela bateu R$30 e tiveram vários cases, Rizieri, né? Foi Petrobras, foi Vale, foi a própria Via Varejo, a gente estava falando agora há pouco, o Banco Inter, Banco Inter Via Varejo, Magazine Luiza, enfim, tiveram muitas, Banco Itaú. Se pudesse voltar no tempo, só que assim, eu estava no 3º dia de férias, quando a bolsa caiu, minha esposa disse, você está bem? Eu falei, não, é porque eu estou parado, assim... Mas é porque eu estou acostumado a trabalhar, estou assim, também, mal sabia ela do rombo que já foi na minha conta. Daí aquilo ali foi uma coisa que me amadureceu, porque eu não tirei, assim, o erro, tá? Você está precisando de dinheiro em curto prazo, não invista na bolsa. Não invista. Tá bombando. Eu estava com uma carteira que estava me dando 8% ao mês. 8%. Então, assim, tava surfando. 8% ao mês, eu tirava meu custo de vida mensalmente, de forma passiva. Então, tudo que eu ganhava, eu não precisava pagar nada. E, de repente, foi uma sequência de 8 circuit breaks ali, né, Rizieri? E daí, o desafio, porque eu ia precisar do dinheiro. Daí, o que eu tive que fazer? Recorrer ao bom e velho banco para pegar um dinheiro para não realizar o prejuízo. Ali, eu aprendi o que é gerenciar a Bolsa de Valores. Então, em menos de 6 meses, 7 meses, eu consegui quitar esse valor com o rendimento disso daqui, porque recuperou, eu fui lá, liquidei aquilo. Foi isso aí mesmo, 6 entendeu? Meses. Então, assim, mas daí, assim, tudo bem, eu vivi isso na experiência, minha esposa não, é mais conservadora, né? Avessa a risco. Então, isso afeta, a alteração de finanças afeta até teu relacionamento. Então, tem que conversar muito em casa. Verdade. Tem que estar bem alinhado, assim. A gente está alinhado hoje? Não, minha esposa entende que eu tenho um processo, ela passa por essa dificuldade, a gente vive assim, né? Então eu falei assim, vamos fazer essa e essa etapa, então daí aqui, tá ok. Hoje a gente consegue conviver bacana, mas assim, alinhamento do casal, porque às vezes a tua economia, dependendo de se você for um cara muito kamikaze, assim, no sentido de investir em empresas muito... sem... Daí, assim, o consultor pode falar melhor, né? Patrimônio, se a empresa não é bem fundamentada, se ela é uma aventureira do mercado, daí você corre o teu risco. Mas quando você contrata uma consultoria bacana, e daí você tem essa possibilidade. Tipo, quando você contrata o DEAN, você consegue fazer uma série de bom gerenciamento aí dos seus recursos, né, Rizieri? É verdade. Inclusive, coloca esse código aqui que tá... Aqui direto pro WhatsApp e o contato. Pô, cara, que legal. Fico feliz em ver pessoas que têm um nível de educação financeira elevado, porque isso é totalmente fora da curva, né? E esse podcast aqui, Rizieri, foi exatamente com esse objetivo que a gente criou. Para trazer pessoas aqui que levem a boa informação, que levem um conteúdo de qualidade. A gente está sendo bombardeado aí pela mídia tradicional, pela TV de notícias negativas e um monte de notícia ruim. Eu falei, cara, a gente precisa levar a informação boa de alguma forma. A gente precisa contribuir de algum jeito com uma mensagem positiva, com um conteúdo de qualidade de alguma maneira, né? Então, é muito legal ver assim, o teu bate-papo sobre isso, saber que você passou por diversos momentos, né? Entendeu, teve experiência do mercado imobiliário, teve experiência de quebrar, como você falou aqui, né? E deu a volta por cima e está dando, né? A volta por cima. E, então, é muito bacana poder ouvir o teu depoimento aqui, Rizieri. Eu vejo o tempo todo as pessoas falando... sobre o ano que vem vai ser um ano complicado, eleição, instabilidade. Pense o seguinte, quando você tem uma boa assessoria financeira, no ano de instabilidade, você tem muito mais retorno porque você tem muito mais oportunidade de ganho. Então, assim, se você está alinhado com o propósito, que é a sua independência financeira também, porque isso assim vai até de encontro com a tua família, então pensa bem, abre mais o leque, a segurança
não está no pote de ouro no final do arco-íris, sabe? Se não adianta colocar o dinheiro debaixo do colchão, achar que ele vai estar valendo 10, 20, 30 vezes mais. Seja consciente, tenha teu colchão ali de segurança, mas tira uma pontinha, começa a gradualmente testar, você vai ter resultado e você vai entender o que você faz. O meu exemplo, ele não é um exemplo para ninguém. É um objetivo muito pessoal, muito arrojado. Eu sou muito adepto ao risco, ao ponto de conseguir segurar, até porque o meu padrão de vida... Eu não sou escravo do meu estilo de vida. As pessoas mais próximas a mim sabem que eu tenho uma vida muito tranquila, muito regular. Meu carro é alugado, né? Então não tenho... Eu preciso de um meio de transporte, então eu gosto pra caramba de carro, mas não estou disposto neste momento a investir um grande recurso para ter um carro bacana. Então eu sou um cara muito de processo. Então, assim, a minha vida é muito Isso processual. É perceptível. Então, assim, e para mim eu deleto. Um ponto. Não. Então, assim, é isso. Acho que se você tiver essa clareza e quiser ter um resultado diferente daqui 10 anos, daqui 15 anos, faça diferente. Não continua fazendo igual que, cara, eu vou te falar, não vai dar certo. Não vai. Entende? Assim, eu saí de um lugar X, cheguei no lugar Y. As pessoas veem o lugar Y, olha que legal, mas esquece de ver toda a trajetória. Perfeito. Entendeu? Então isso é para qualquer pessoa, em qualquer segmento, seja em emagrecimento, em sucesso profissional, em sucesso familiar e financeiro, porque quem acha que casar é fácil, viver a dois é você o tempo todo estar equalizando. A gente vive com desafios de tentar contemplar ali a vida dos dois. Então, se a gente conseguir equalizar isso em todos os aspectos da vida, cria um e-book que eu compro. Cara, que legal, Rizieri. Quero te agradecer aqui pelo bate-papo, meu amigo, pela conversa, pelo teu tempo, mais uma vez, de estar aqui no Dean Talks. Muito obrigado. E, cara, só para a gente finalizar, e uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui, qual o legado que o Rizieri quer deixar para contribuir para um mundo melhor? Sabe, eu quero trazer a capacidade das pessoas entenderem que elas podem chegar onde elas quiserem. Depende da tua crença, do teu propósito e do quanto você está determinado a chegar lá. Porque o resto, meu amigo, são só paradigmas que você tem que passar. Então, o Brasil é uma seara para oportunidade. Sim, você joga um tomate no fundo da tua casa, nasce um pé de tomate. Tipo, então, esse é o país. É difícil? Sim. Mas é difícil para todo mundo. Se você aprender a nadar, né, a tempestade vem para todo mundo. Mas quem sabe nadar, vai bem na tempestade. Então, é isso que a gente tem que entender. A dificuldade não é só para você, é para todo mundo. Mas a gente admira o resultado daquele. Você não está disposto a passar o que esse cara passou. Então, pensa nisso. Faça o que você quiser fazer, mas coloca aquilo ali, fala, eu vou fazer isso, acorda todos os dias pensando nisso, e que um dia muita gente vai falar para você, pô, você teve sorte, hein, cara? Deu certo, mas é porque você tem facilidade. É porque é muito fácil para você, porque você já tinha todas as ferramentas. Ou você tinha o dom. Tudo bem, cara, tem gente que tem uma facilidade maior por conta do perfil comportamental, mas não é questão de dom, é questão de dedicação, esforço e repetição. Rizieri, muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Valeu. Um abraço.